Boa tarde, meus irmãos. Nós somos o Ministério Jesus no Mente e nós estamos aqui para trazer mais uma palavra para vocês. Um irmão, ele nos fez a seguinte pergunta: como que eu faço para conviver com os pecadores? Porque nós não podemos ficar sozinhos. Então, vejam bem a pergunta que o irmão nos disse. Qual deve ser a relação dos servos de Deus com os servos do diabo, com os pecadores deste mundo? Meus irmãos, nós sabemos que nós estamos passando por dias difíceis por conta da palavra de Deus que profetizou sobre isso. Jesus disse sobre isso. A palavra está no livro de Timóteo, que nós estamos passando por dias difíceis, em que os homens seriam blasfemos, imorais, adúlteros, mais amantes do mundo que amantes de Deus, seriam pessoas imorais, afastadas do Senhor, pessoas que são avarentas, presunçosas. Nós estamos passando por tempos difíceis, em que as pessoas são egoístas, em que as pessoas não amam o próximo, em que as pessoas só querem saber dos seus próprios interesses, em que as pessoas não querem ajudar o pobre, não querem saber de Deus. Então, hoje em dia, em todo lugar que você for, você vai ver as pessoas cada dia mais profanas. Meus irmãos, o servo de Deus, o verdadeiro servo de Deus, ele não vai se misturar com os pecadores. O verdadeiro servo de Deus, ele vai estar sempre afastado. Por quê? Ele vê que as coisas erradas que as pessoas fazem e ele não concorda, ele simplesmente não se mistura. E nós iremos ler algumas palavras para vocês durante essa pregação, para que você possa entender, para que você possa enxergar o que a palavra de Deus ensina sobre essa questão. Porque tem muitos de vocês que têm se misturado com pessoas ímpias e têm dito que servem a Deus. Meu amigo, não se deixe enganar, não se deixe enganar. Se você está aí dizendo que serve a Deus, mas está cheio de amiguinhos ímpios, cheio de amiguinhos que fofocam, cheio de amiguinhos que estão preocupados com foto, com curtida nas redes sociais, você irá perecer. A palavra ensina muito claramente isso. Então eu quero trazer a palavra de Deus para vocês, meus irmãos, para que vocês não venham a se enganar, achando que estão servindo a Deus, enquanto na realidade estão servindo a Satanás. Eu quero que vocês abram suas Bíblias no livro de 2 Coríntios, capítulo 6, para que vocês possam ver o que Deus diz acerca disso. Livro de 2 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 14. 2 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 14. Enquanto você abre a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 6, nós convidamos você a adicionar o nosso número no WhatsApp para você receber pregações, orações e estudos bíblicos. Lá nós enviaremos as pregações para você diariamente. Nós enviamos para você que às vezes não consegue acompanhar as transmissões ao vivo aqui no Facebook. A gente converte elas em áudio e envia para você no WhatsApp. Nosso número é 031 998 38 7805. Adicione nosso número e você vai estar recebendo as pregações. Adicione a gente e envie uma mensagem no WhatsApp para você receber a palavra. Bom, meus irmãos, então vamos ler 2 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 14. Olha o que Deus ensina em 2 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente, do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Meus irmãos, essa palavra é muito clara. Perceba que Deus ensina que o servo dele, ele não se põe em um jugo desigual com os infiéis. O que significa você se colocar em um jugo desigual? O que é um jugo desigual? Se você for pesquisar, você pode pesquisar no Google para você ver com mais clareza o que é um jugo desigual. Quando dois animais eles vão arar a terra, é colocado um jugo entre eles. Então os dois ficam ligados pelo pescoço para poder arar a terra. E aí, se você colocar um jugo entre, vamos supor, um cavalo e uma ovelha, aquilo não vai dar certo, os dois não vão conseguir andar juntos. Se você prender uma ovelha a um cavalo, os dois vão conseguir andar juntos?
Com certeza não. O cavalo vai correr mais rápido que a ovelha e vai matar a ovelha. Então, meus irmãos, Deus ensina para vocês que são servos de Deus, não se ponham em um jugo desigual com os infiéis, porque não tem que sociedade tem a justiça com a injustiça, que comunhão tem a luz com as trevas. Meus irmãos, quando você vê o sol, que comunhão tem aquele sol bonito que você vê, que transmite luz com as trevas? A luz do dia é completamente diferente da noite. Não tem como ser dia e noite ao mesmo tempo. Ou vai ser dia ou vai ser noite. Assim também Deus ensina. Porque o servo de Deus não pode se misturar com o servo do diabo. Assim como a luz não se mistura com as trevas. Assim como o dia não se mistura com a noite. Então, meus irmãos, não se deixem enganar. O irmão está aí querendo amizades com as pessoas. Está aí dizendo que porque eu não posso viver sozinho. Meus amigos, a palavra de Deus ensina em 2 Coríntios capítulo 6 que nós temos que sair do meio dessas pessoas ímpias e nos apartar delas. Onde você vai, meus irmãos, você não vê ninguém que está disposto a servir a Deus. Vocês podem contar quantas pessoas que você conhece, que leem a Bíblia todos os dias, que oram todos os dias, que ajudam o pobre, que pregam a palavra. Quantas pessoas que você conhece estão no centro da vontade de Deus? Você não conhece, tenho certeza que ninguém, que você não conhece ninguém, que hoje ninguém faz a vontade de Deus. Onde você vai, você vê as pessoas falando palavrão, as pessoas falando sobre sexo, as pessoas falando sobre futebol, as pessoas falando desgraça. Porque mataram tantas pessoas ontem, estruparam tantos meninos ontem. Porque estão assaltando tantas pessoas e não sei o que tem. Então, todo lugar que você vai, as pessoas só falam desgraça. Só vê as pessoas se reunindo para pecar. Pessoas que vivem fofocando, pessoas que querem ser melhor que as outras. É uma pessoa que está querendo passar por cima da outra para conseguir o que quer. É uma pessoa que, por mais que finge que gosta da outra, mas que por trás está falando mal. Então, nós vivemos em um mundo em que essas desgraças ocorrem. E aí, meus amigos, a palavra de Deus ensina que você não pode ter comunhão com os descrentes, com essas pessoas que estão aí vivendo pecado. Mas Jesus se sentou na roda dos pecadores. Meus amigos, vocês têm que entender qual é o contexto da palavra de Deus. Quando Jesus se sentou com os pecadores, será que Jesus se sentou com eles para ficar fofocando? Será que Jesus se sentou com eles para ficar mentindo, para ficar tirando foto? Você já imaginou Jesus se sentando com os pecadores e falando mal do cabelo dos outros? Já imaginou Jesus se sentando com os pecadores, falando sobre sexo? Já imaginou ele tirando foto com aquelas pessoas? Já imaginou ele falando um monte de besteira, contando assuntos sobre time de futebol, contando o caso da vida dele com os pecadores? Já imaginou isso acontecendo? Claro que não, meus amigos, porque Jesus ele era santo e ele sabia muito bem que ele estava a ordem de Deus para ele se reunir com aquelas pessoas era para ele pregar o evangelho. A palavra de Deus ensina que ele não veio para os sãos, mas sim para os doentes, para os pecadores, mas não para vir conversar. Porque eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes para conversar com eles. Eu não vim para salvar os justos, mas sim para conversar e fofocar e mentir e me assentar com os pecadores e escarnecedores. Não, meus amigos, não se deixe enganar. Quando Jesus se sentou com os pecadores, ele se sentou para pregar o evangelho. Então são duas situações distintas que as pessoas não conseguem discernir dentro da palavra de Deus. E a pessoa fala: mas Jesus se sentou com os pecadores, então eu posso fofocar com as minhas amiguinhas. Porque Jesus se sentou com os pecadores, então eu posso falar besteira com os meus amigos o dia inteiro no WhatsApp. Mas Jesus se sentou com os pecadores, então eu posso jogar eu posso ficar sustentando papo furado com os meus amiguinhos. Meus amigos, não se deixem enganar. A palavra de Deus ensina muito claramente que não tem sociedade entre o crente e o descrente. Se você quer se sentar com essas pessoas para ficar falando besteira, para ficar jogando conversa fora, contando caso, porque semana passada aconteceu isso e isso. Porque fulaninho agora vai fazer uma viagem. É isso que você vê hoje em dia, você não vê ninguém interessado no evangelho. Então, se você tá aí conversando com as pessoas, dizendo que é porque Jesus
Ah, porque Jesus se sentou com os pecadores, então eu também vou conversar com eles. Meu amigo, não se deixe enganar. Jesus se sentou com os pecadores para pregar o evangelho. Mas você, quando você se assenta com os pecadores, o que você faz? Será que você tem pregado o evangelho para eles, meu amigo? Ou será que você tem vergonha de abrir essa boca para pregar a palavra de Deus? Pois é, meus amigos, as pessoas não têm vergonha de falar sobre sexo, as pessoas não têm vergonha de tirar foto sensual fazendo bico, umas fotos ridículas para postar na internet, as pessoas não têm vergonha de fofocar, as pessoas não têm vergonha de ficar falando besteira, não tem vergonha de jogar conversa fora, de falar desgraça, falar palavrão e mentir, mas elas têm vergonha de pregar a palavra de Deus. Aí quando se assenta com as outras pessoas, ao invés de pregar o evangelho, tá lá fofocando, mentindo, falando besteira, jogando um monte de conversa fora. Meus amigos, não se deixem enganar, vocês estão perecendo, vocês estão caminhando firmes rumo ao inferno, porque a palavra ensina que você não pode ter sociedade com aqueles que estão nas trevas. A palavra de Deus ensina ainda no livro de Salmo, capítulo 1, que bem-aventurado é o homem que não se assenta na roda dos pecadores e dos escarnecedores, mas antes tem a lei do Senhor e nela medita de noite. Então, bem-aventurado é aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Ah, mas não tem como a gente viver sozinho. Ah, porque eu não consigo ficar longe dos meus amigos. Meus amigos, não se deixem enganar. A palavra ensina muito claramente que a gente tem que se apartar dessas pessoas. A gente não pode se comunicar com as obras das trevas. Se você está aí dizendo, ah, porque eu não posso viver sozinho. Meu amigo, o servo de Deus, ele vive sozinho. Ele não está com as pessoas sufocando e mentindo. Você vai conversar com as pessoas somente sobre os assuntos básicos. Eu, pelo menos, meus irmãos, eu converso só o básico com as pessoas, porque hoje em dia você vai conversar com as pessoas, você tenta conversar com alguém, a pessoa já começa a fofocar, a pessoa já começa a contar besteira, já começa a falar imoralidade, já começa a falar besteira. Então, meus irmãos, o servo de Deus, ele não está aqui para isso. O servo de Deus sabe muito bem que a boca dele foi usada para proclamar a sabedoria de Deus, e não vai deixar a língua dele se inflamar pelo fogo do inferno com essas pessoas. Então, porque nós não podemos ficar sozinhos? Tá, mas você vai conversar somente o básico com as pessoas e vai pregar o evangelho. Existe uma estupenda diferença entre você ser um servo do diabo que tá aí falando um monte de besteira com as outras pessoas e ser um servo de Deus. O servo de Deus está se guardando do mundo. O servo de Deus é parte daquilo que é errado. Se ele vê uma pessoa que tá vendo o erro, tá vendo o engano, ele não vai se sentar com aquela pessoa para ficar falando besteira, para ficar contando caso. Ele vai pregar o evangelho e se a pessoa negar, pronto, se afasta. Se você tem pregado o evangelho, tem visto que as pessoas estão negando, se afaste. Não perca tempo com essas pessoas. Não percam tempo com quem não quer ouvir a palavra de Deus. A palavra ensina que nós não devemos jogar pérolas aos porcos. Então, como que deve ser a convivência dos servos de Deus com os servos do diabo? Simplesmente, meus irmãos, não pode haver comunhão entre essas pessoas. Se você tiver um ambiente, vamos supor, de trabalho, de escola, faculdade, você vai conversar somente o básico. Somente o básico. Não se misture com as pessoas. Agora tem um monte de gente aí que tá vivendo uma vida de pecado diante de Deus, não quer saber de pregar o evangelho, não quer saber de orar, não quer saber de viver em santidade, mas tá conversando um monte de besteira com os amiguinhos. Tá falando besteira, tá tirando foto, tá fofocando, tá falando imoralidade, tá falando sobre sexo, fica o dia inteiro de brincadeirinha, de papo furado na internet com os amiguinhos e acha que tá servindo a Deus. Meus amigos, a palavra ensina no livro de Tiago, capítulo 4, que aquele que quiser ser amigo do mundo se constitui amigo de Deus, inimigo de Deus. Então é para você que está aí, cheio de amiguinhos carnais, de pessoas que dizem que gostam de você, que se dizem seus amigos. Meu amigo, você vai morrer, porque o servo de Deus, ele não é uma pessoa rodeada de amiguinhos. O servo de Deus, ele é odiado por este mundo, porque Marcos capítulo 13, versículo 3 ensina que por todos nós seremos odiados. Então o servo de Deus, ele não é cercado de amiguinhos, ele não é cercado de pessoas que estão ao redor dele falando besteira, porque o servo de Deus sabe que ele tem que se guardar em santidade e que bem-aventurado é aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores e dos zombadores. A palavra de Deus ensina no livro de Jeremias, capítulo 5, capítulo 15. Abra sua Bíblia. Vamos abrir a sua Bíblia abra essa Bíblia durante toda essa pregação para que você possa ver o que Deus diz acerca disso, para que não fique dúvidas.
Não fique dúvidas em sua mente acerca do que Deus diz sobre isso. O livro de Jeremias, capítulo 5, ensina muito claramente no versículo 17, Jeremias 15, 17. Olha o que essa palavra diz. Nunca me assentei no congresso dos zombadores, nem me regozijei por causa da sua mão, Senhor. Me assentei solitário, pois me encheste de indignação. Então, olha que palavra maravilhosa. Deus enche o servo dele de indignação contra o pecado. Por isso, o servo de Deus não vai ter comunhão com as obras das trevas, com essas pessoas que vivem conforme a vontade do diabo, porque Deus enche o servo dele de indignação. Ele vê aquela pessoa que está vivendo um erro, o servo de Deus vê aquela pessoa que não quer saber de Deus, e você fala de Deus para ela que ela nega. O servo de Deus vê essa pessoa que está somente preocupada em ganhar curtida na internet, está preocupada em mostrar os peitos no Facebook, está preocupada em mostrar fotos sem camisa no Facebook. O servo de Deus vê aquela pessoa que só quer saber de fofocar, de mentir, de viver uma vida enganosa. Uma pessoa que vive tentando passar por cima dos outros, uma pessoa briguenta, ciumenta, invejosa, que só quer saber de dinheiro. O servo de Deus vê essas pessoas, vê os pecados dessas pessoas e ele se indigna por causa disso. Então, por isso, ele se assenta solitário. Meus amigos, a palavra é muito clara. Por isso, o servo de Deus se assenta solitário. Mas se você está aí se juntando a rodinhas de fofoca no seu trabalho, se você está aí se juntando a rodinhas de conversas imorais, se você está aí se juntando a fofoquinhas, a briguinhas, meu amigo, você irá morrer. Você irá morrer. Tenha certeza disso. Não tem a menor condição de uma pessoa que está buscando a santidade viver num ambiente, viver ao lado de pessoas, congregando com pessoas que estão somente vivendo no eu, querendo saber de fazer a vontade do diabo. Meu amigo, se você está se santificando, você vai ter o Espírito de Deus dentro de você. O Espírito Santo de Deus vai te incomodar quando você começar a estar com essas pessoas, quando você se sentar com essas pessoas que só querem saber de falar besteira, com essas pessoas que só querem saber de focar, de falar de mentir, de passar por cima dos outros. Hoje em dia, meus irmãos, a palavra ensina no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, que nós estamos em dias difíceis. Como é que você quer sustentar amizade com pessoas que estão querendo tirar foto sensual o dia todo? Como é que você quer sustentar amizades com pessoas que só querem saber de dinheiro, com pessoas que só querem saber de falar sobre sexo? Como é que você quer sustentar amizade com pessoas imorais e profanas, que não estão nem aí para fazer a vontade de Deus, não estão nem aí para ler a Bíblia, não estão nem aí para orar, não estão nem aí para servir a Deus com todo o coração? Como que você quer se dizer servo de Deus, sustentando amizade com pessoas ímpias, que só querem fazer a vontade do diabo? Não tem comunhão entre luz e trevas, meus amigos. Simplesmente não tem nenhuma comunhão, não tem nenhuma possibilidade do servo de Deus estar junto, estar com amizade com essas pessoas que estão vivendo no pecado. O servo de Deus se junta a essas pessoas somente para pregar a palavra. Se esse não é o seu caso, meu amigo, larga de se enganar, você irá perecer. Então percebam que a palavra de Deus é muito clara. Ela é muito clara que o servo de Deus não pode congregar com os ímpios. O servo de Deus ele não pode, ao mesmo tempo que dizer que serve a Deus, ser amigo dessas pessoas carnais. Porque ele sabe muito bem que ele tem que, em primeiro lugar, ser amigo de Deus e inimigo do mundo. Isso não quer dizer que eu vou porque eu estou brigado com todo mundo, não vou falar com ninguém. Você vai se afastar dessas pessoas. E não vai mais viver essa vida falando besteira com todo mundo. Não existe a menor possibilidade de quem serve a Deus fazer isso. Não existe, meus irmãos. Vamos ler mais uma palavra. Livro de Salmos, capítulo 26. Olha o que Deus diz. No livro de Salmos, capítulo 26, versículo 4.
Não me tenho assentado com os homens vãos, nem converso com os homens dissimulados. Tenho aborrecido a congregação de malfeitores e não me ajunto com os ímpios. Lavo as minhas mãos na inocência e assim andarei, Senhor, ao redor do seu altar. Então perceba que o servo de Deus, ele não se ajunta, ele não conversa com homens vãos, ele não conversa com homens ímpios, ele não está jogando papo furado com pessoas ímpias, com pessoas que estão vivendo sua vida de erro. O servo de Deus sabe muito bem que essas pessoas estão somente fadadas à destruição e que elas estão simplesmente se afastando cada dia mais de Deus vivo e que ele não deve se juntar com essas pessoas, porque não pode haver comunhão entre luz e trevas. Então, o livro de Salmo, capítulo 1, Salmo 26, 2 Coríntios 6, Jeremias 15, são passagens muito claras quanto a isso. Mas se você quiser continuar sendo amigo do mundo, meu amigo, você irá morrer. Se você quiser continuar nessas más companhias, você irá perecer. A palavra ensina no livro de Provérbios que quem anda com os sábios ficará mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Então você vai acabar mal, meu amigo. Você vai acabar no inferno, junto com seus amigos carnais. Você irá morrer, você irá perecer se você está aí sustentando amizade com pessoas ímpias. Se você está aí profanando a sua santidade com Deus em troca de uma conversa imoral com alguém, em troca de uma fofoca com alguém, em troca de um papo furado com alguém. Tem gente que está aqui que conversa com pessoas que nem conhecem nas redes sociais. Gente que fica sustentando amizades virtuais que não levam a lugar algum. Tem gente que fica de 3 a 5 horas no WhatsApp conversando com pessoas que nem conhece, conversando besteira. Tem gente que manda foto nu para outras pessoas, fica conversando besteira, jogando papo furado, contando a vida dela para pessoas que ela nem conhece. Então, meu amigo, pode ter certeza que você está fadado à destruição. Você que está aí fofocando, você que está aí mentindo, você que está aí dizendo que serve a Deus, mas está falando besteira com essas pessoas. Tenha certeza que Deus irá te cobrar. A palavra ensina que o companheiro dos tolos irá acabar mal. A palavra ensina que nós temos que nos afastar das más companhias. Livre-se de suas más companhias. Olha quantas pessoas que você tem na sua vida que não te acrescentam em nada. Então, qual a convivência do servo de Deus com o servo do diabo? Simplesmente não tem essa questão. Eu vou ficar conversando com fulaninho. Não existe isso com o servo de Deus. O servo de Deus vai falar com aquela pessoa somente o básico. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Se for um ambiente de escola, vai conversar somente as coisas ali. Se for um ambiente de trabalho, conversa só o básico das coisas do trabalho. Mas somente isso. Com o servo de Deus não tem essa. Você tá tudo bem? O que tá acontecendo? Como é que tá fulaninho da sua família? Com o servo de Deus não tem isso não, meu amigo. O servo de Deus não tem comunhão com os servos do diabo. A não ser para pregar a palavra. Então guardem isso em seus corações, para você que está aí com essas pessoas que não edificam nada para sua vida. Tem gente que tem amigos que não edificam nada na vida deles. Se afaste dessa pessoa. Essa pessoa que só se junta com você para fofocar, essa pessoa que só quer saber de conversar com você para mentir, você não pode nem conversar com a pessoa que ela já começa a falar um monte de sujeira, já começa a falar um monte de palavrão, já começa a te contar piadinhas imorais, já começa a te contar um monte de coisa inútil, já começa a fazer brincadeirinhas carnais, começa a rir de coisas que são abomináveis aos olhos de Deus. Se afasta dessa pessoa, você está vendo que essa pessoa não acrescenta nada na sua vida. Então, corte laço com essa pessoa. Se você quiser ser amigo do mundo, meu amigo, você vai ser inimigo de Deus. Essa pessoa que só quer saber de te chamar para falar sobre sexo. Corta a amizade com essa pessoa, bloqueia no WhatsApp, bloqueia no Facebook. Exclua essa pessoa da sua vida. Não tem comunhão entre luz e trevas. Mas eu não consigo viver sozinho. Meu amigo, nós não estamos sozinhos, Deus está conosco. Se você não consegue viver sem amiguinhos inúteis e carnais que estão te falando um monte de besteira, que só querem saber de pecar, não querem saber de santidade, meu amigo, você é uma pessoa que tem sido idólatra. As pessoas pensam que idolatria é somente você se prostrar diante de uma imagem e adorar aquela imagem. É só você orar para Maria, é só você orar para São Jorge, São Bernardo, São não sei o que tem. Mas não é só isso que é idolatria não, meus amigos. Isso aí é só um tipo de idolatria.
Tudo que você coloca à frente de Deus é idolatria. Então, se você é mais amigo do mundo que amigo de Deus, ama mais os seus amigos do que Deus, meu amigo, você é idólatra. E os idólatras não herdarão o reino de Deus. Então, a palavra ela é muito clara. É muito clara quanto a isso. Só não aceita quem não quer. A palavra ensina que aquele que ama até mesmo o pai e a mãe mais do que a Jesus Cristo não é digno de Cristo. Então imagina para você que está amando seus amigos carnais. Imagina para você que não consegue ficar sem conversar imoralidade, coisas inúteis com as pessoas. Pois é, meu cara, pode ter certeza que você é uma pessoa idólatra e quem é idólatra tem parte no lago de fogo e enxofre. Apocalipse ensina isso. Então não se deixe enganar, meus amigos. Não se deixe enganar sustentando amizades carnais, forçando relacionamentos com pessoas que não querem servir a Deus. Pare de ficar forçando amizade com essa pessoa que não quer saber de Deus. Não seja co-participante com essa pessoa das obras das trevas. Não tenha comunhão com os servos de Belial. Se você quiser se unir a algum pecador, vá para pregar o evangelho. Porque eu converso com as pessoas, mas é para pregar o evangelho. Eu prego: arrependa-se dos seus pecados. Eu condeno duramente o pecado e por isso eu sou odiado. Então, meus amigos, se você está querendo pregar o arrependimento, pregue. Mas não fique com papo furado com essas pessoas. Não fique com papo furado, porque isso não é coisa de servo de Deus. Você vai estar se fazendo merecedor do inferno com isso. Olha aí o Heraldo Souza. Irmãos, a paz do Senhor. Gostaria de fazer uma pergunta aos irmãos: o porquê de vocês não visualizar as vossas imagens para o público, se vocês são transparentes? O porquê se escondem? Me desculpe a pergunta. Meu irmão, nós já estamos cansados de falar isso. A palavra de Deus ensina claramente que nós precisamos nos esconder para que Cristo cresça. A gente esconde a nossa face para que a face de Cristo resplandeça. Então percebam, meus irmãos, a gente está aqui pregando a palavra de Deus, a gente está aqui levando o evangelho de Deus como ele é, está levando a Bíblia, e o cara quer ver o nosso rosto. O cara quer ver como é que a gente é, se a gente é bonito, se a gente é feio, se a gente é jovem, se a gente é velho. Meu amigo, você está colocando sua salvação em homens. Meu cara, você vai perecer, tenha certeza absoluta disso. Não fique, aprenda a não olhar para o homem. Então a gente está aqui pregando o evangelho e as pessoas estão preocupadas com o nosso rosto. Elas estão preocupadas em ver quem nós somos. Elas não estão preocupadas em ver quem Cristo é, porque se elas estivessem preocupadas em ver quem Cristo é, elas abririam suas Bíblias e pediriam auxílio do Espírito Santo para entender o que Deus diz na palavra. Mas não, elas querem ver o rosto do ser humano. Meus caros, eu não tenho nada a dizer acerca dessas pessoas, porque são pessoas que estão cegas pelos seus próprios pecados e que não são capazes de enxergar a verdade da palavra de Deus. Então, meus amigos, tenho certeza que essas pessoas irão perecer e que o Deus desse século está cegando o entendimento dessas pessoas para que elas não enxerguem a luz do evangelho. Então, irmão Heraldo, aprenda a olhar para Cristo, aprenda a abrir a sua Bíblia e ler ela, ao invés de querer olhar os rostos humanos, porque a palavra de Deus ensina que a verdade vos libertará. Se eu mostrar o meu rosto aqui para você, isso não vai ter proveito nenhum. Eu poderia estar aqui tirando foto carnal, eu poderia estar neste momento tirando uma foto minha, uma selfie e postando nas redes sociais, mas eu estou aqui pregando o evangelho e as pessoas estão querendo ver quem eu sou, elas não querem ver quem Cristo é, elas não são capazes de enxergar que é Cristo que vive em nós e que é preciso que a gente diminua para que Cristo cresça. Meus irmãos, nós não temos nenhum interesse na vida de vocês, não temos o menor interesse no seu dinheiro, por isso a gente não sequer se mostra. Porque não é mais a gente que vive. A vida que nós vivemos na carne agora é Cristo quem vive através de nós. Mas as pessoas insistem em olhar para o homem. As pessoas insistem em olhar para a carne. Então eu não tenho nada a dizer sobre essas pessoas. Esse irmão Heraldo, ele é só mais um exemplo de uma pessoa fadada ao inferno que só quer saber de olhar para os nossos rostos. Então, meus irmãos, espero que você tenha entendido essa palavra, entendido que não é preciso você não pode se misturar com as pessoas dos ímpios. Se afaste desse seu amigo carnal que não quer saber de Deus. Se afaste das pessoas carnais. Pare de sustentar amizade com essas pessoas, de forçar relacionamentos com essas pessoas. Seja santo como Cristo foi santo e se afaste, pois a palavra ensina: sair do meio deles e apartai-vos, e vocês serão para mim filhos e filhas. Sair do meio deles. Não se assente na roda desses escarnecedores. Se santifique
para que você possa vir a fazer a vontade do Senhor. Então é isso, meus irmãos. Eu espero que vocês entendam que vocês não podem ter comunhão com as trevas, que vocês entendam que vocês não podem ter congregação com os iníquos, que vocês parem de sustentar papo furado com essa pessoa, que só tem te afastado de Deus, essa pessoa que não acrescenta nada na sua vida, afaste-se dela. Você sabe muito bem que tem muitas pessoas na sua vida que só tem se juntado a você para falar coisas inúteis. Então, essas pessoas que só querem falar coisas fúteis, que só querem saber de coisas fúteis, afaste da sua vida. Afaste da sua vida. Como esse Heraldo que está querendo ver o nosso rosto. Afaste dessas pessoas carnais, meus irmãos. Saí do meio deles e apartai-vos, e Deus será o vosso Deus e vocês serão filhos dele. Então é isso, meus irmãos. Fica na paz, que Deus os abençoe. Acesse nossa rádio. Lá nós temos pregações 24 horas para você. Ao invés de ficar aí de papo furado com seu amiguinho nas redes sociais, ao invés de ficar aí tirando foto, ao invés de ficar aí perdendo tempo com pessoas carnais, vai lá na nossa rádio, ouça as pregações, acompanhe com a sua Bíblia aberta e estuda a palavra. Vai ganhar o seu tempo com algo de útil. Para de perder tempo com as pessoas que só querem saber de fofocar, de falar besteira com você. Ganhe o seu tempo com a palavra de Deus. Leia a Bíblia. Ore para que você não venha perecer. Então, a nossa rádio é jesusnaumente.net. Nosso canal no YouTube, com mais de 800 estudos da palavra, é Jesus Não Mente, Evangelho da Porta Estreita. Nosso Facebook é Jesus Luz. Então é isso, irmãos. Fiquem na paz. Que Deus abençoe em nome de Jesus.